Assim que ele colocava a palma da mão, eles eram jogados ao chão, literalmente como se uma força os pegasse e os jogasse ao chão. Hoje, neste momento, vou abordar um assunto muito desafiador, do qual não estamos cientes. Esse assunto, nós falamos sobre ele, mas praticamente o ignoramos. E isso será um assunto crucial, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Então, vou te dar um exemplo, e quero que você faça um esforço com oração para pedir ao Espírito Santo que te impressione se você precisa agir sobre esse assunto, porque se trata da nossa salvação. E assim, trata-se da nossa salvação, mas também da salvação de nossos filhos, famílias e amigos. Então, eu estava em uma cidade muito, muito pequena na Romênia, no meu primeiro distrito. O nome da cidade era, em inglês, chamado de Red Steel, em romeno, aço vermelho, o aço vermelho. E naquela cidade havia um profeta que veio para pregar qualquer evangelho falso que ele estava pregando. E eu estava fazendo compras no supermercado. Minha esposa me manda fazer compras porque eu tenho um pouco de sangue judeu. Eu gosto. Negociar. E eu posso reduzi-los ao menor preço possível. Quando eu comprei a van, fui a 5 concessionárias. Fui a primeira concessionária. Negociei 500 e recebi um papel com o preço. Fui à segunda concessionária. Disse que eles me deram 500 a menos e eles me deram mais 500. Fui à terceira concessionária e eles me deram mais. Eu terminei, comecei tudo de novo. 5 vezes com todos os 5 revendedores. E, quando eles terminaram, não conseguiram baixar o preço. Eu pedi para colocarem um engate no gancho e no suporte de bicicletas. Quando não conseguiram colocar nada, comprei a van 15 mil arrales a menos. E eu estava feliz, porque eu podia negociar. E assim eu gosto de fazer isso. E então minha esposa me manda fazer compras e ela diz, eu não vou com você. Eu fico envergonhada quando você começa a negociar. Eu disse a ela que eu me orgulho quando nego. É um presente, você sabe, mas de qualquer forma, então, aqui estou eu fazendo compras no mercado. E estou voltando do mercado com um monte de tomates e pepinos. E minha esposa queria preparar uma espécie de bruschetta, se você sabe o que é, que chamamos na Romênia de zacusca. E ela estava preparando para o inverno, para conservas. E enquanto volto com as compras, vejo uma grande multidão em frente ao Palácio da Cultura. Grande multidão. Estamos falando de centenas de pessoas. Diga, cara, um acidente ou algo assim. Eles vendem algo. Eu vou, você sabe. Então eu vou lá. Quando eu vou lá, agora ouça com atenção. Eu vi com meus próprios olhos, eu te digo a verdade. Há um cara curando pessoas. Mas é assim que ele as está curando. Ele o chama quem estiver doente. E eles vêm. E à medida que vêm, ficam frente a frente, ok, cara a cara. E ele coloca a palma perto da testa deles, mas sem tocar. Distância visível entre a palma e a testa. Assim que ele colocava a palma, bang, eles foram jogados no chão. Literalmente como se uma força os pegasse e os jogasse no chão. Basicamente ele colocava a palma da mão e então, pau. Eu fiquei tipo, uau, ele tem eletricidade ou algo assim, sabe? E as pessoas se levantavam e uau, o que aconteceu? Eu disse, em nome de Jesus você está curado. Próximo. E eu pensei, esse cara é louco. Por que você os derrubaria? Você quebra os ossos deles, sabe? Você pode curá-los sem derrubá-los ou algo assim. E então ele disse, ouça com atenção. Porque eu sou um profeta. Estou procurando mulheres que possam dormir comigo. E podemos fazer pequenos lucros. Através do Espírito Santo, ele disse. Foi isso que ele disse. Eu o ouvi. E eu era louco. Eu não era pastor naquela época. Eu ainda sou um pouco louco, mas não completamente. Mas de qualquer forma, eu não era pastor. Eu tinha um negócio. E você sabe, a Bíblia diz que quando você os vê, não vá lá. Mas eu não era um pastor. Eu não estava tão envolvido com a Bíblia. E eu gosto de confrontar as pessoas. Por que ficar rodeando? Apenas diga a verdade, você sabe. Não perca tempo.
Quero dizer, negócios, você sabe. Direto, conserte isso. E então eu fui até ele e disse: você é um falso profeta. Você é o profeta de Satanás. E ele disse: pessoal, silêncio. E ele perguntou: o que? Eu disse: tudo bem, vou dizer de novo. Você me ouviu, mas está procurando por isso. Você é o profeta de Satanás. Ele diz: por que você diria isso? Eu disse: ei, minha Bíblia é muito clara. Os 7 mandamentos. Você se lembra? Lembra? Como as crianças dizem, você não deve comer tudo sujo. Você não deve cometer adultério. As crianças não entendem. Você não deve comer todo sujo. Você não deve cometer adultério. Mas, de qualquer forma, eu disse, você não deve dormir com outras mulheres, exceto com sua esposa. E o cara diz: Deus me deu permissão para quebrar a Bíblia. Mas essa é a parte louca. As pessoas ainda continuavam a vir até ele, e elas diziam: eu tenho que ir, eu tenho câncer, eu tenho que ir, eu tenho dor nas costas. Você me entende? Outra situação, eu estava em Bucareste, eu estava na faculdade, na universidade de construção. Havia uma senhora que vinha à nossa igreja. Era uma grande igreja com mais ou menos 1.600 membros, chamada Grant, em Bucareste. E o pastor naquela época, irmão Lucian Cristesco, talvez alguns de vocês o conheçam, talvez não, eu não sei. De qualquer forma, ele estava pregando. E a senhora foi até ele e conversou com ele após o sermão. E a senhora diz: pastor, por toda a minha vida, eu tive uma dor nas costas, terrível e excruciante, e não há nada que possam fazer. Então eles colocaram uma bolsa dentro que libera morfina a cada, você sabe? E ela diz: eu tenho orado, eu tenho jejuado, e Deus não responde. E então um profeta veio a Bucareste, e ela foi até lá, e ouça com atenção, ela foi curada. Sim, e ela voltou para casa sem dor. E ela disse: você sabe, finalmente, depois de uma vida de dor, eu posso dormir. Mas então, ela veio no próximo sábado até o pastor. Eu estava lá. E ela disse: eu estou curada agora. Mas eu não consigo orar. Quando quero orar, as janelas se abrem e não há vento. Eu fecho as janelas. As portas do armário se abrem. Eu fecho as portas do armário. Os livros pulam da mesa ou da estante, sozinhos. Sim, foi isso que ela disse. E ela diz: eu não tenho paz. Quando vou dormir, alguém bate na minha mesa, dentro do meu quarto. E o pastor disse a ela: isso foi Satanás. E ela pergunta: como poderia Satanás me curar? E o pastor respondeu: como poderia Satanás imitar os milagres que Deus fez através de Moisés? Olá, você me ouviu? Certo. E o pastor disse: você precisa orar e pedir a Deus para afastar Satanás. E eu disse: tudo bem. E então ela veio no próximo sábado para a igreja. E ela veio assim. E o pastor diz: orei. Eu disse: Senhor, afaste Satanás. Eu tive paz e a dor voltou. Essa é uma história real. Última. Eu estava vivendo em Ocelurochu, naquela cidade de aço vermelho. Se você se lembra, em um prédio de 4 andares, mas no primeiro nível havia um shopping center. E acima, uma médica que morava lá com sua família. Acima dela estava minha família. E acima estava uma família maluca. Ele era um criminoso. Passou 22 anos na prisão. E estava envolvido com bruxaria, drogas, álcool e agredia todos ao seu redor. Uma vez eu me lembro, ele agrediu 16 policiais. Aquele cara era poderoso. A esposa dele nunca usava maquiagem porque ela estava sempre triste sem maquiagem. Agora que aquele cara era um monstro, um demônio. Em sua casa, acima do nosso apartamento, havia sempre gritos e brigas. Eles tinham 2 filhas. Uma tinha 17 anos, a outra tinha 13. A que tinha 13, Mona, veio um dia até a nossa porta, bateu na porta. Eu abri a porta. Senhor Goya. Sim, Mona. Como você está? Estou bem, Mona. E você? Estou bem. Senhor Goya, você pode nos dar um pouco de açúcar, por favor? Minha mãe quer cozinhar e não tem açúcar. E se ela não cozinhar, meu pai a bate.
Eu disse sem problema, dei a ela o açúcar, obrigada. No dia seguinte, senhor Goya, você pode nos dar uma batata para que ela possa cozinhar hoje e não ser espancada. Eu disse, tudo bem. No dia seguinte, podemos pegar um pouco de cebola? Eu disse, tudo bem. Eu me acostumei, sabe? E não me importei. Tínhamos uma boa quantia de dinheiro. Ajudamos todo mundo que veio. E isso não era nada. E um dia, ela diz que ele não lhe dá dinheiro. Ele gasta o dinheiro com drogas e álcool. Mas se ela não cozinhar, ele abate. Então ela precisa encontrar uma maneira de cozinhar sem dinheiro, para escapar de ser espancada, sabe? E então ela diz, eu nunca ouço você batendo na sua esposa. Eu disse, Mona, ela me bate. Eu estava brincando. E ela diz, eu nunca a ouvi te bater. Eu disse, Mona, estou apenas brincando. E ela disse, vocês não brigam na sua casa. Eu disse, não. Eu disse, como é isso? Você consegue imaginar? E então ela diz, como é uma casa sem brigas, e ela diz, eu ouço você cantando. Nós nunca cantamos em nossa casa. E eu disse, Mona, nós temos Jesus em nossa casa, e essa é a razão. Temos alegria, não há brigas quando não concordamos. Se eu quero vencer e ser feliz, eu faço o que minha esposa diz e fico feliz. Você sabe, se eu fizer diferente, leva cerca de uma semana de infelicidade e então eu ainda faço o que ela diz e fico feliz. Então, por que perder tempo? Eu apenas faço isso e sou feliz. E Mona diz, então você disse que tem Jesus em sua casa e que é feliz. E então ela pergunta, posso ter um pouco? Sério, sério, foi isso que ela disse. Eu disse, ela acha que ele é como batatas ou cebola. Eu disse, Mona, Jesus é uma pessoa. E ela diz, posso falar com ele? E eu disse, sim, você pode, entre. E ela olha ao redor, eu não o vejo. E eu disse, Mona, agora escute com atenção, porque este é o assunto. Seu pai vai a Witchcraft. Ele vê os espíritos. Não, bem. Eu falo com Jesus, mas ainda assim não vejo Jesus. E você sabe, nós entramos no assunto. Existem espíritos malignos? Sim ou não? O que você faz? Como você vive para se proteger? Porque eu realmente não vejo nossos membros sendo do tipo. Ok, eu preciso de proteção hoje. Você me entende? Eu não vejo muito disso acontecendo em nossas famílias. E Ellen White tem citações extremamente fortes, que nos expõem aos ataques de Satanás desde a manhã até a noite. E a menos que coloquemos, aspas, uma cerca de proteção, e essa é a proteção e a bênção de Deus ao redor das famílias e ao redor de nossos filhos, eles estão continuamente expostos aos ataques de Satanás. E então ela diz, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, Satanás vai acumular todo o seu poder para o último ataque contra o povo de Deus. Estamos cientes disso. Vivemos como se nos protegêssemos. Como nos protegemos? Vamos começar. Eu não tenho um controle remoto. Alguém roubou o controle remoto. Ok, eu encontrei. Eu pensei que tinham vendido, sabe? É sábado, você não pode vender. E então, como você se protege contra Satanás? Como você faz isso? É assim que você faz. Você vê. Você não pode fazer isso. Você precisa de proteção externa. Ok. Então, ouça, neste conflito, você não pode lutar contra o inimigo com suas próprias forças. Você se lembra do assunto da manhã? A batalha pertence. Você não pode, não imagine não. Tente, você vai perder. Eu era jovem, eu era teimoso, eu era orgulhoso. Eu tinha algum tipo de realização. E por algum motivo, eu podia fazer qualquer coisa. Coisas boas ou ruins eu fazia, sempre tive sucesso. Até coisas loucas, mas eu nunca consegui controlar meu temperamento por algum motivo. Eu era uma bomba. E eu perguntei ao meu pai, como eu consigo a vitória contra a raiva? E meu pai disse, você não consegue, então eu devo continuar com raiva? E meu pai disse, não. Então, como eu faço? E meu pai disse, essa é a pergunta. Errada, filho. Você deve dizer, como eu faço? Você entende? E meu pai disse, não se trata de mudar seu comportamento.
Trata-se de nascer de novo. Você precisa morrer. E somente Jesus pode mudar isso em você. Precisamos entender não como uma teoria, mas precisamos realmente fazer algo que tornaria isso real, que a mudança acontecerá. E assim, isso é o que precisamos entender no começo. Você precisa entender que não pode fazer isso. Para parar de tentar. Eu costumava pegar lã do cachorro do meu avô e coloque-os na banheira e observe-os tentando escapar para pular sobre a banheira. Nenhum deles conseguiu, porque a banheira era muito alta e eles só pulavam. As pulgas não conseguem pular tão alto. Você não pode mudar seu temperamento. Você entende. Você precisa de proteção externa. E precisamos entender isso. Pare de tentar. Você não pode produzir os frutos. Você não pode dar os frutos do Espírito. Você precisa ter o Espírito. Somente o Espírito produz os frutos do Espírito. Você não pode lutar contra o inimigo com suas próprias forças. Você precisa de potencial externo. Se você acha que pode vencer a batalha, você já a perdeu. E assim, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados das trevas, contra hostes espirituais, em lugares celestiais. Então deixe-me explicar. Se você fizer isso, você luta neste nível. E os espíritos estão neste nível, lugares celestiais. Portanto, você nunca conseguirá lutar contra eles porque não luta no mesmo nível. Para lutar contra espíritos nos lugares celestiais, você precisa estar no céu. E, enquanto você viver na terra, você vai perdê-lo. E Jesus diz, você pode estar no mundo, mas não é do mundo. E Paulo diz que somos cidadãos de. Você precisa estar constantemente no céu. Eu vi pessoas que são adventistas e dizem que vivem no céu, mas vivem no inferno. Uma vez eu peguei minha motocicleta, cara, aquela moto, uma Honda Nighthawk de 750 cc, 4 cilindros. Uma bala, em poucos segundos, 80 milhas por hora. Peguei minha bicicleta e tinha acabado de comprá-la no dia anterior, um dia. E eu disse, vou testar a bicicleta. Eu estava feliz, já estava no céu. E então, subi na bicicleta, chamei os membros da igreja, eu disse, eu era novo naquele distrito. Eu disse, ei, vou visitar vocês. E a senhora era a mais santa da igreja. Ela era Maria. Ela caiu do céu. Ela até tinha a voz sagrada. Ela falava ó, pastor, nós te amamos. Eu disse como ela pode me amar. Eu me mudei para este bairro há alguns meses. Ela nem me conhece. Eu não disse eu te amo, porque estaria mentindo e eu não queria mentir. Eu apenas disse tudo bem, que Deus te abençoe. Enfim, e assim, quando ela orava, sua voz era ainda mais santa. Você sabe, mais ou menos. De qualquer forma. E assim eu disse, cara, pessoas que são tão santas, há algo errado com elas. Ou estão doentes ou são falsas. Quer dizer, Salomão diz, não seja tão santo, seja real, não seja falso, sabe? E então eu fui visitá-la. E eu queria ver por que ela é tão santa. Eu disse, vou visitar vocês. Oh, estamos tão felizes que você veio. Ok, subi na bicicleta. Tron, 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 tron. 20 milhas de percurso. Eu cheguei lá. Pastor! E nós conversamos, oramos e comemos. E então eu fui embora. Eu esqueci, porque eu tinha a bicicleta por apenas um dia. Eu esqueci que a bicicleta tem como se chama? Uma válvula embaixo do tanque para abrir a gasolina. E eu esqueci de abrir o gás e a bicicleta estava funcionando por cerca de um quarteirão e parou porque o gás do carburador acabou. Então minha bicicleta quebrou. E aqui estou eu, tentando ligar a bicicleta e ela não liga. Nada, até a bateria acabar. E agora, o que eu faço? Eu volto para casa e eles não sabem que estou voltando e não ouvem o motor da moto. E não havia céu na casa, era o inferno. E ela estava gritando com ele, chamando-o de nomes tão ruins que eu não posso nem dizer a primeira letra da palavra, seu estúpido. E então eu não posso dizer o que ela disse a ele. E ela estava gritando, seu idiota. E ele estava gritando de volta para ela. E eu pensei, cara, esses não são adventistas. E isso não é o céu. Isso é Satanás, disfarçado de cordeiro.
E eu pensei, preciso sair antes que me vejam. E eu pensei, vou sair devagar. E ele a empurrou para a porta, e a porta se abriu, e ela diz: pare de me empurrar. Oh, pastor, você voltou. Como não fazemos isso? Escutem, pessoal. É isso que somos. Você e eu não temos esses problemas de sermos santos na igreja e outra pessoa em casa, ou que ninguém pode nos ver. Como você luta? Então ouça com atenção. Certo? Certo? Nós não lutamos contra inimigos físicos e, portanto, temos a tendência de continuar lutando e nunca vencemos. Precisamos entender duas coisas. Número 1, lutamos contra forças espirituais que estão em lugares celestiais. Número 2, ouça com atenção. Número 2, não podemos lutar com nossa sabedoria, poder, métodos, seja o que for que você nomeie. Você não está equipado para lutar contra Satanás. Jesus teve vitória sobre Satanás. Você precisa de Jesus. Quando eu era criança, tinha medo do escuro e eu não conseguia dormir porque estava escuro. E eu disse ao meu pai: como posso me livrar da escuridão do meu quarto? E meu pai disse: pegue uma colher. Eu fui estúpido, eu acreditei nele, eu peguei a colher e estava tentando, você sabe. E meu pai disse: pare de tentar, você pode trabalhar até ficar cansado, você nunca vai tirar a escuridão. E eu disse: o que eu faço? E ele disse: você acende uma luzinha e a escuridão sai, sozinha. Como você se livra da escuridão? Você não luta contra a escuridão, você acende a luz. Você convida Jesus e Satanás não vivem juntos. Satanás sai correndo. Precisamos entender que nossa luta não é para lutar contra Satanás. Nossa luta é para ter a presença de Jesus. Você me entende? E assim, vamos avançar um pouco. Jesus diz: ouça. O falso Messias e os falsos profetas realizarão milagres falsos ou milagres reais. Milagres reais. Enganar, se possível, o mundo. Ele diz isso. Quem? Quem é o eleito? Olá, mas somos tão fortes, ninguém será enganado. Não se preocupe, estou certo. Agora ouça com atenção. Algo grande e decisivo está prestes a acontecer. O mundo está à beira de uma grande crise. Agora escute: haverá um tempo de tribulação como este. Você está diante da maior crise da história humana, desde Adão até a revelação. Nada, antes nada, depois tão grande. Você acha que está preparado para resistir? Porque se você se queixa de um pequeno teste que tem hoje e perde sua fé e se abala, como você vai se manter firme na maior crise? Se você não acompanha aqueles que caminham, vai conseguir acompanhar aqueles que estão a cavalo? Você me entende? E assim, haverá um tempo de tribulação, como nunca antes. A última grande ilusão está prestes a acontecer diante de nós. O anticristo vai realizar obras maravilhosas à nossa vista. Tão próximo estará o falso da verdade, que será um pouco difícil. O que ele diz? Diga novamente. Diga novamente. O que significa impossível? Impossível. Eu digo o que isso significa. Se eu chegar com uma nota de 13 reais, ninguém vai acreditar em mim. Mas se eu chegar com uma nota de 20 reais, que é como a verdadeira nota de 20 reais, é muito difícil distinguir. Estou certo. O verdadeiro e o falso vão ser iguais. Satanás não vai dizer a você: odeie Deus, não vá à igreja. Satanás vai dizer: precisamos amar uns aos outros, precisamos orar, precisamos estudar a Bíblia, precisamos ir à igreja. Ele vai vir com coisas boas, mas ele vai colocar apenas uma gota de heresia nisso. Já não temos isso na igreja. Oh, sim, está cheia disso. Eu ouço pessoas por toda parte dizendo: ah, a criação nunca aconteceu. Não houve criação em 6 dias. Noé, Daniel, Jonas. Não, essas são histórias falsas. Como você poderia acreditar no espírito de profecia? Como você poderia
Eles dizem isso porque não entendem Deus. Eles não têm um Deus verdadeiro. Eles não oram. Eles não estudam a Bíblia. Eles baseiam sua sabedoria em sua ciência, em vez da palavra de Deus. E deixe-me te dizer isso. Se você não orar e não estudar a palavra, você não vai conseguir. Alô? Bem, você me ouviu. E assim, o inimigo enganará alguns do mundo. Quanto custa o mundo inteiro? O mundo inteiro, pelo seu poder milagroso. As pessoas gostam de sensacionalismo. As pessoas veem um acidente e todos olham, todos param. As pessoas adoram milagres. Milagres são bons ou ruins? Bom, ouça, precisamos de um avivamento. Satanás vai criar um falso avivamento. Sim, e assim haverá pessoas que experimentarão um avivamento falso. E haverá pessoas que terão tanto medo de um avivamento falso, que fugirão de um avivamento e não experimentarão nenhum avivamento. Você entende o que estou dizendo? Como você distingue entre fogo falso e fogo verdadeiro? Avivamento falso e verdadeiro. Milagres falsos, milagres reais. Como você distingue? Diz que eu vi a igreja coberta por nuvens escuras. E eu olhei, e de lugar a lugar havia raios de luz. E quando olhei, havia pessoas orando lá. Então ela diz que existem grupos de oração que também oraram e receberam o Espírito, mas receberam o Espírito falso. Por quê? Não abandonaram seus pecados, não oraram, não se renderam, não estudaram a palavra, porque viviam em pecado e gostavam disso. Você pode receber um espírito falso. Olá, isso é perigoso. Para enganar o mundo inteiro, haverá excitação emocional, uma mistura do verdadeiro com o falso. Agora escutem, homens, nunca mulheres, sempre homens, sob a influência dos espíritos malignos, farão milagres e os doentes serão curados. Estamos preparados para a crise que se aproxima. Diz, pois, pelas suas feitiçarias, quantas nações? A Austrália também. Todas as nações serão enganadas. Agora, deixe-me explicar algo aqui. Você vai ver algo aqui. A propósito, antes de chegarmos lá, diz que, por suas feitiçarias, a palavra feitiçarias em grego é pharmakia, de onde vem a palavra farmácia. E tradução significa qualquer coisa que possa medicar a mente ou deixar a mente confusa. Bem, deixe-me perguntar, o que são feitiçarias? Qualquer coisa que possa te deixar confuso. O que pode te deixar confuso? Não apenas drogas. Correto, drogas também. Mas você sabe, passamos tempo demais com coisas que não limpam nossa mente e passamos muito pouco tempo com coisas que clareariam nossa mente. E então dizemos, como eu amo Jesus. Não, você não ama. Amamos o que passamos tempo. É isso que amamos. Você me segue. Então ouça com atenção. Aqui estão 3 estratégias para a proteção espiritual. Número 1, no Senhor. Número 2, na oração. Número 3, em sua armadura. Não temos tempo para passar por todas elas. Vou falar sobre uma. E se você quiser ouvir as outras 2, você vai à Igreja Adventista do 7º dia de Lexington. E vai lá, em 2014. Eu acredito, em abril. E você encontrará as outras 2. E pode ouvir toda a série. Ok, agora, vamos lá. Então, no Senhor. Número 1. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes em seu poder ou no Senhor, como vocês podem ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Assim como Cristo, em sua humanidade, buscou força do Pai para poder suportar as provações. Assim devemos fazer nós diariamente. Não apenas uma vez por semana no sábado. Precisamos de ajuda, graça e poder da fonte de poder. Isso é essencial. Não é complicado, pessoal. Para estar seguro, significa que você faz uma prioridade e diz, Senhor,
Você poderia me acordar um pouco mais cedo pela manhã? Eu valorizo você o suficiente para sacrificar meu sono ou ir dormir mais cedo à noite. Então eu começo o dia com você, assim como Jesus começou o dia com você. Assim eu recarrego minhas energias e estou protegido. Estou cercado por uma cerca de proteção. Você precisa ouvir aquele sermão de abril de 2014 em algum lugar chamado Uma Cerca de Proteção. Fala sobre o que é essa cerca, literalmente, o que isso significa. E assim, você precisa ir à oração, estudar e passar tempo na presença do poder e dizer: Senhor, cerque-me com a sua presença, porque sozinho não estou seguro, minha família não está segura. Isso é o que eu aprendi. Quando eu passo tempo, minha família é abençoada, e quando não o faço, minha família, meus filhos, são atacados. E eu aprendi que por minha causa eles podem ser protegidos ou atacados. E eles precisam da proteção, da bênção. E então eu disse que os pais devem, e posso te dar o parágrafo, devem pedir a proteção de Deus para seus filhos todos os dias. E assim vamos avançar. A única defesa contra o mal é a habitação de Cristo no coração. A única defesa, não há mais nada, nenhuma sabedoria humana, poder ou água. E às vezes somos tão cegos para isso. É a habitação de Cristo no coração. Sem mim, nada podeis fazer. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora ouça com atenção. Será impossível distinguir, exceto pela Escritura. Oração e estudo da palavra. Oração e estudo da palavra. Oração e estudo da palavra. Não perca esse bom hábito. Agora ouça. Os milagres são bons ou ruins? Eles são bons. Como você se protege de milagres ruins? Você vai a um segundo sermão lá que fala sobre milagres e explica como distingui-los. Você os conhecerá pelos seus frutos, pela Bíblia, para ir à palavra e testemunho. Se eles não falam dessa maneira, não há luz neles. Você se lembra? Eu não quero passar por aquele sermão, porque então eu teria que pregar 2 sermões. Então, ouça. As pessoas têm uma tendência a depender de milagres. Você ora e se recebe a resposta, fica feliz e forte. Se não parece receber uma resposta, você ora novamente e então você exerce fé, como se a fé pudesse manipular Deus e Deus não tivesse escolha que fazer o que você pede. E se Deus não responder, você fica deprimido, porque dependemos de respostas, milagres e ajuda. E se eles não parecem vir, nós trememos e sentimos que Deus não nos ama. Você entende o que estou dizendo? E Jesus diz que não devemos depender de milagres. Se não acreditam na minha palavra, mesmo que vejam um milagre, não acreditarão. Você se lembra. E de fato, ele ressuscitou Lázaro. E eles queriam matar Lázaro. E Jesus... Com certeza eles vêm e levam Jesus. Pedro pega a espada e corta a orelha da serpente. Você se lembra? E Jesus se abaixa, pega a orelha, há sangue por toda parte. O cara está gritando. E Jesus coloca a orelha de volta e, instantaneamente, ela se cura. Você imaginaria que todos se prostrariam e adorariam Jesus. Eles não fazem isso. Eles o prendem. Você entende que milagres não mudam ninguém. As pessoas estão tão focadas em seus próprios caminhos que se acostumam com os milagres e eles não impressionam ninguém. Você vê um milagre hoje, vê um milagre amanhã, vê um sinal no dia seguinte. E depois de um tempo, você não vê mais, porque estamos muito focados em nossos negócios ou em nossas coisas diárias. E assim, deixe-me prosseguir. Milagres não são para te mudar. Milagres são apenas para te ajudar quando Deus diz sim ou não. Mas devemos nos basear na oração e no estudo da palavra. Você me acompanha. Porque Deus pode fazer milagres. Satanás também pode fazer milagres. Seguimos. Somente aqueles que fortaleceram a mente com a Bíblia conseguirão passar pelo conflito. Está claro? Ok. Espero que sim. Ele realizará um grande sinal para trazer fogo do céu. O que é isso? Fogo, na Bíblia, representa o Espírito Santo, poder, poder.
Embora na Bíblia o fogo geralmente ateste a obra de Deus, distingue, marca e prova a obra de Deus. Por exemplo, Elias. Eles tentaram trazer fogo para provar que tem os verdadeiros deuses. Ele trouxe fogo do céu para provar que Deus é o verdadeiro Deus. Você se lembra? Certo? Discípulos na sala alta. Eles oraram, oraram, oraram. E quando receberam o poder de Deus, o que estava acima de suas cabeças? Fogo. Certo? E isso atestou que Deus estava trabalhando. Bem. Satanás quer provar que é Deus, falso Messias, falso Cristo. Então, Satanás vai trazer fogo do céu e haverá um falso avivamento, um falso Espírito Santo recebido. Agora ouça com atenção. É isso que ele diz. Ouça com atenção. Eu os batizo com água, mas aquele que vem depois de mim os batizará com o Espírito. E ouça com atenção. Você recebeu o Espírito Santo? Não. Então precisamos batizá-lo novamente. Fogo. Você foi batizado com fogo, sim ou não? Bem, deixe-me te dar um termômetro para que você possa medir isso. Quando você é batizado nas águas, como você sai da água? Molhado. Quando você é batizado com fogo, você deve sair do fogo como? Quente. Você está quente para o Senhor. Porque se você está frio, você nunca foi batizado. Você apenas foi lavado. Olá. Você não me ouviu. Você está em chamas. Você deve queimar. O zelo pela sua casa. Você se lembra de mim. Consome-me. E assim, se você não está em chamas, precisa voltar e implorar pelo Espírito Santo. Agora, isso é... Quando estamos cheios do Espírito de Deus, estamos em chamas por Deus. Deixe-me explicar algo aqui. Ops, tudo bem. Deixe-me explicar algo. Quando eu era criança, eu pegava a lupa do meu avô. Você sabe o que é uma lupa, certo? E eu colocava papéis e palha. Então, eu pegava a lupa ao sol e focava a luz do sol. E eu focaria um feixe de luz naquele papel e palha. Adivinha o que acontecia quando eu focava a luz na minha lupa? As coisas de baixo pegaram fogo. Bem, deixe-me explicar. O que quer que você foque, é isso que você acaba se incendiando. Você ouve, você me ouviu. Você quer que eu repita? O que quer que você foque? Você pode dizer que ama Jesus. Você pode dizer que está marchando para Sião. Você pode dizer que não importa o que você diga. O que quer que você foque de manhã à noite. O que quer que consuma você. É isso pelo que você está em chamas, porque onde está seu coração é seu tesouro, e vice-versa. Você me segue, e é assim que nos avaliamos. E, portanto, a Bíblia diz, e eu quero que você ouça com atenção, quantos, todos. Quantos significam? Todos. Todos que habitam na terra adorarão a besta. Isso significa você e eu, porque a Bíblia diz todos. Isso significa você e eu. Então, como você explica isso? Bem, deixe-me explicar novamente. Todos que habitam. A palavra habitar na tradução significa focar em, viver em. Então, minha pergunta é, em que você está se concentrando diariamente? Porque você pode estar na igreja e pensar que adora a Deus. Mas se você se fixar nas coisas da terra, sem nem perceber, estando na igreja, você adora a besta. Porque a Bíblia diz que todos que se fixam nas coisas da terra, na verdade, sem nem saber, adoram a besta. Você ouviu o que eu disse. Em que você está se fixando, no que você se concentra? Essas coisas vão queimar. Jesus vem em breve. Você não pode levar essas coisas para o céu. Oh, obrigado. Você nunca perderá sua recompensa no céu. Obrigado. Oh, que alegria. Ouçam com atenção, pessoal. Devemos estar aqui, mas não devemos nos fixar nas coisas aqui. Precisamos viver de uma maneira que quando alguém olhar para você, saiba que você
está focando no céu. Você entende o que estou dizendo? Você está vivendo de uma maneira que prova que não se concentra nessas coisas, mas sim naquelas. Muitos na igreja presumem que entendem, mas nem sabem como estão. Eles não conhecem sua fraqueza. E Jesus dirá: eu nunca conheci vocês. Porque aqueles que se concentram neste mundo pertencem a este mundo. Porque qual é o seu tesouro? É onde estará o seu coração. E a terra e todas as coisas que estão na terra queimarão. Aqueles que continuamente habitam nesta terra, cujas mentes estão focadas, consumidas por esta terra, adoram a besta. Devemos estar no mundo, mas não ser do mundo. Ele nos fez para sentar juntos em lugares celestiais. E assim, estou tentando terminar porque nosso tempo acabou. Eu realmente não sei como quero terminar. Então, precisamos nos concentrar. No céu, precisamos focar no céu. Precisamos falar sobre o céu. Precisamos amar o céu. Precisamos conversar. Faça de Deus sua prioridade. Faça da oração e do estudo sua prioridade. Fale sobre isso. Pense sobre isso. Peça a Deus para entrar em seu coração, em sua família. Faça de sua família uma casa de oração. Faça da sua igreja uma casa de oração. Faça do céu o seu lugar. Porque, se você não viver no céu agora, não viverá no céu depois. Quando tivemos um terremoto na Romênia, em 1977, no dia 4 de março, foi de 7,2 na escala Richter por 1 minuto e 15 segundos. Começou assim, e depois assim, e depois assim, de acordo com as estatísticas deles. Mais de, se eu me lembro bem, 40 mil pessoas morreram. Eu não me lembro. Cerca de 40. Não me ligue nesse número. Não tenho certeza. Eu vi prédios em que metade do prédio era entulho e metade estava em pé. E eu vi uma mão humana pendurada, sem o corpo, enquanto o edifício desabava. Quando o prédio começou a se mover, estávamos no 4º andar do nosso apartamento, onde meus pais moravam, e as pessoas começaram a gritar e correr escada abaixo. E havia pessoas que morreram porque os prédios caíram sobre elas. E meu pai, minha mãe começou a orar por perdão dos pecados. Senhor, perdoe meus pecados. E meu pai disse: querida, já é meio tarde. E meu pai começou a cantar: rocha eterna, fendida. Por mim, deixe-me me esconder. E o apartamento estava se movendo. E meu pai diz à minha irmã: vá para o piano. E ela diz: está se movendo. E ele diz: fique ocupada tocando. E pare de gritar, temos um Deus. E meu pai disse: 10 mil podem cair à minha esquerda e 1.000 à minha direita. Se Deus quiser que eu permaneça, eu permaneço. E se não, não preciso permanecer, eu verei Jesus. E ele estava cantando. Alguém bateu na porta. O prédio se movendo, alguém bateu. Então meu pai abre a porta. Meu vizinho do lado, Sentica, e eu, Tica, que era o nome deles, Senhor Goya, podemos entrar. Meu pai diz: por que vocês não descem as escadas como todo mundo? Sabemos que o céu está na sua casa. Sabemos que vocês são pessoas de oração. Sabemos que anjos estão em sua casa. Esse é o único lugar que é seguro em todo o prédio. Podemos entrar. E sua esposa disse: entre na presença dos anjos. E ele disse: cante conosco. E ela diz: eu não conheço a canção. E ele diz: rocha eterna, clame por mim, rocha eterna. Deixe-me me esconder em ti, deixe-me me esconder. E o terremoto parou. E ele diz: agora vá para casa e certifique-se de que o céu também está na sua casa. Pessoal, vocês entendem. Não esperem experimentar o céu amanhã se não experimentarem o céu hoje. E assim, em pouco tempo não vamos passar por isso. Precisamos terminar. Nós lutamos contra um inimigo invisível. Portanto, precisamos de armas invisíveis. Quais são as armas invisíveis? Fé. Porque o que é fé? Você confia em alguém que não vê. Você me entende. Oração. O que é oração? Você fala com alguém que não vê. Então, as bruxas falam com espíritos. Sim. Por que não falamos com Deus? E assim, deixe-me perguntar a você. As bruxas ouvem a voz do Espírito. Você ouve a voz de Deus. Então,
se alguém disser. Você ouve vozes na sua cabeça e você diz: estou louco. Você deveria... Cristãos que não ouvem vozes em suas cabeças precisam se avaliar. Por quê? Abraão ouviu vozes em sua cabeça. Estou certo. Jesus diz: você ouça, seus ouvidos ouvirão a voz atrás de você dizendo: este é o caminho. Isso está em Isaías, na verdade não na Bíblia. Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. Em toda a Bíblia, Illinois fala muito sobre isso. Ouça. Vamos nos mover rápido. Sobre cada homem, anjos bons e maus lutam. As mulheres podem relaxar. Diz sobre os homens. Você consegue entender que neste momento, sobre cada um deles, há anjos bons e anjos maus. Você consegue processar isso. A cada momento, uma hora depois, amanhã, terça-feira, a cada segundo, para cada visão, para cada olhar, para cada pensamento, para cada decisão, para cada ação, há uma guerra, uma grande controvérsia. Se estivermos cientes disso, então oramos mais. E, assim, o profeta Elias e seu servo estão na montanha. Eles vão para o hotel e têm um dia de férias nas montanhas. De manhã, ele abre as janelas para fazer seu exercício, você sabe. E ele diz: uau, grandes exércitos. E ele vai até o profeta: acorda, estamos cercados, não temos esperança. E o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos dele, o profeta viu o quê? Exércitos de anjos. Porque Elias os viu e o profeta não. Você não pode esperar ver Deus a menos que passe tempo com Deus. Então, deixe-me dar a citação. Aqueles que fazem de Cristo seu companheiro diário e contínuo sentirão os poderes do mundo invisível ao seu redor. Para eles, o mundo invisível é uma realidade. Eles carregam consigo a atmosfera do céu. Não é poderoso. Isso não é poderoso. Você anda na presença de Deus continuamente, porque essa é a única segurança que temos. O mundo invisível é uma realidade contínua para você. Você está contemplando Jesus. Você está habitando no céu. Você diz que o seu reino venha hoje na minha casa, não na segunda vinda. Hoje, meu reino entrou em sua casa. Se quisermos vencer este conflito, devemos experimentar a presença de Deus. Agora. Deve ser real. E, assim, vou pular para o final. Qualquer coisa que o distraia de se preparar para a crise que se aproxima é de Satan. Qualquer coisa, qualquer coisa. Jesus orou tanto. E se ele orou, não deveríamos passar mais tempo em oração, porque, a menos que sigamos nosso líder, Satanás terá vitória sobre nós. Bem, temos que terminar. Muitos, em sua temporada de oração e estudo, falham em receber a bênção e a comunhão, porque estão com muita pressa. Eles cumprem o dever, em vez de cultivar o relacionamento. Uau! Devemos aprender a passar tempo com Deus. É assim que nos preparamos para o conflito final. Bem, a cada dia consagre-se a si mesmo e a seus filhos. A Deus por aquele dia. Tu o conservas em perfeita paz, aquele cujo pensamento está em ti. Pessoal, eu preciso terminar. Vou contar uma história e não vou passar pelo sermão. Então, vocês conhecem Ron Clowes. Quantos de vocês conhecem Ron Clowes? Eu estava na faculdade, Dale. Ele era meu professor. E tivemos um fim de semana de avivamento. E ele nos falou sobre a necessidade de viver com Deus. E ele disse: Deus me acorda todas as manhãs e eu começo o dia com ele. E ele diz: eu criei o hábito de acordar por volta das 5:35. E se eu não fizer isso um dia? Não tenho alegria e nem poder,
Mas quando eu faço isso, Deus está comigo. E eu posso sentir a sua presença. E eu sinto a sua voz. E quando eu obedeço, as coisas vão bem. E quando eu não obedeço, é uma bagunça. E eu posso ouvir a sua voz. E então ele diz: eu tive um conflito com minha esposa. Ela estava brava comigo, porque Deus responde às minhas orações. E Deus não responde às orações dela. E ele diz: Deus responde orações. Você simplesmente não ora. E ela diz: bem, eu oro também. Não, você não ora. Você ora 1 minuto. Eu oro 2 horas. Ela diz: bem, eu tenho um trabalho de verdade. Eu não sou um pastor. Quando eles dizem isso, eu sinto que você sabe. E assim ele diz: não, não é que você tenha um trabalho de verdade e eu não. É que você ama o sono mais do que ama Jesus. Olá, porque se você ama Jesus mais do que o sono, você faz de Jesus uma prioridade e começa o dia com Jesus. E ela diz: mas eu durmo profundamente e não consigo acordar. Jesus pode te acordar, mas eu durmo profundamente. Peça a Ele e faça isso com sinceridade. Porque se você não fizer isso com sinceridade, não espere que Ele responda. Bem, Ele nos disse que dorme muito leve. Se alguém se move na casa, Ele acorda. Ela, você pode cortar madeira no corpo dela, ela não vai acordar. E ele diz: ela não ouve o telefone, ela não ouve o relógio, ela dorme como um pedaço de madeira, você sabe. E ela orou e disse: Senhor, faça o que for necessário. E me acorde. Esta é a história quando terminamos. Me acorde pela manhã. Eu quero que meu dia, todos os dias, esteja cheio da sua presença. Ela orou seriamente naquela noite e ela diz: eu quero, a partir de hoje, mudar minha vida. E eu não consigo. E eu não tenho poder e nem vitória. Mas eu sei que se você entrar na minha vida, você traz o poder e a vitória. Então você me acordaria a partir de agora para que eu comece meus dias com você. E ela foi dormir às 5h15 da manhã. Eles tinham, naquela época, um telefone antigo, com um disco. Você se lembra? Se você se lembra, deve ser velho. Ok. Aqui. E eles tinham um gravador de mensagens, que tinha luzes vermelhas, com números. Essa era a identificação de chamadas. E uma secretária eletrônica com fitas, que você teria que rebobinar e depois ouvir a mensagem. E então ela diz: às 5h15 o telefone começou a tocar. E continuou tocando, tocando e tocando. E ela diz: não. Sei por quanto tempo. 10, 15 minutos, meia hora, eu não sei. Mas ela diz: foi como um sonho. Eu queria acordar e não conseguia, e estava tentando acordar. E percebi que o telefone estava tocando. E eu disse: cara, mas ele continua tocando há eu não sei quantos minutos. E então ela diz: por que Ron não ouviu o telefone? Porque, sempre, assim que ele atende, ela salta em cima dele e mede seu pulso. E ele está dormindo como um bebê. Ele está vivo, mas não ouve o telefone. E o telefone continua tocando. E ela diz: por que o gravador de mensagens não entra? Porque depois do quarto toque, geralmente o gravador de mensagens atende. E então ela olha, e o gravador de mensagens está ligado. E ela olha para o identificador de chamadas e diz: 000. E o telefone continua tocando, e tocando, e tocando. E ela atende: 515. E a secretária eletrônica não responde. E meu marido não ouve. E ela fica tipo: sim. Quem está ligando a esta hora? E ela ouve uma voz: Lisa, estou aqui esperando você orar. Deus usou o jumento, ele pode usar um telefone. Quando Ron Clause nos contou aquela história em toda a classe, eu disse: vou perguntar a Lisa. Eu fui e conversei com ela. E ela começou a chorar. E ela disse: Pavel, eu nunca percebi que privilégio é saber que Deus está esperando por mim para ter um relacionamento, orar e estudar. E eu estava dormindo, enquanto Deus estava me esperando. E eu disse que amo Jesus. A partir daquele dia, nunca mais comecei um dia na minha vida sem oração. E ela diz: eu nunca vou perder Jesus. Eu prefiro perder a vida do que perder um dia sem Ele. Então, pessoal, tem sido um privilégio para mim estar aqui. Quero fazer um apelo a vocês. Não perca seu tempo indo à igreja, a menos que você se torne um verdadeiro cristão.
Faça oração, pois isso é conversar com Deus. Faça da oração uma prioridade. Não se preocupe em mudar sua vida. Você não pode. Convide Deus para entrar em sua vida e assumir o controle. E convide-o diariamente. Esse é o seu trabalho. Todo dia, todo dia, todo dia, novamente e novamente. Senhor, continue trabalhando em mim. Eu não mereço, eu não consigo. Por favor, venha para a minha vida. E à medida que você ora todas as manhãs e estuda o mundo, Ele continuará trabalhando em você sem que você perceba. E todas as coisas que acontecem ao longo do dia, nada acontece por acaso. É Ele desenvolvendo características necessárias em sua vida. E você continua orando, e Ele te ajudará a superar. Mas não imagine que se vivermos uma vida cristã formal, conseguiremos. Porque nele está o poder. Tome uma decisão hoje. Você não conseguirá fazer isso, mas Ele fará por você. Senhor, me acorde pela manhã. Vamos inclinar a cabeça. Pai no céu, muito obrigado pelo privilégio da oração. Muito obrigado pela sua palavra. Pai, você tem nos desafiado e deseja que oremos e tenhamos um relacionamento com você. Por favor, ajude-nos, a partir de agora, a começar uma nova vida, um novo compromisso com a oração, com o estudo, com o serviço, com o relacionamento com você. Enche-nos com o teu Espírito. Pai, enche todo este grupo de pessoas, toda esta conferência, toda esta área com o teu Espírito. Revive-nos novamente, Senhor. Acreditamos que você pode fazer coisas maiores do que você pode pedir ou imaginar. Por favor, trabalhe. De acordo com sua graça, amor, sabedoria e poder. Oramos essas coisas em nome precioso e poderoso de Jesus e agradecemos, Senhor, por já ter respondido. Nós te louvamos e te amamos. Amém.